Então bora lá, né? Sim, aí no nosso edital aqui do Banco do Brasil, em relação à informática, eu percebi que eles colocaram para vocês simplesmente esse domínio da informática, o quê? A informática em si do dia a dia, tá certo? O domínio é porque vocês vão ter que estudar aquela parte mais prática mesmo, que eu vi que eles colocaram imprimir, a parte de impressão, eles colocaram a parte de configuração de página. Isso daqui em relação aos editores, né? Que são dois. Ele colocou assim, ó, editor de texto no início do edital, mas na realidade são dois. Que ele vai lá e coloca assim, ó, o nosso pacote Office e também coloca o BR Office, né? São todos dois. O que quero dizer é que para vocês em relação a texto vai cair o Word, aí ele não diz a versão, e vai cair também o Writer. Todos dois. Eles solicitaram no edital. Tá? Agora, normalmente esse pacote Office eles trabalham a versão 2010. Tá? O normal é o 2010. Aí vocês vão ter que saber, tá, turma? Né, todos vocês que nós temos o pacote Office 2010 e o BR Office em relação a teclas de atalho, menus, comandos, o que existe em um, existe no outro, essa coisa toda. Tipos de arquivo também eles colocaram para vocês. Tá? Em relação a tipos de arquivos, atentar para esses aqui, ó, PDF, né, TXT, Doc, DocX, ODT, que é do nosso Writer, ODT, atentar também para outros tipos de extensões, por exemplo, XLS, que é o Excel antigo, né? XLSX, o novo, PPT, PowerPoint, PPTX, o novo PowerPoint. E aqui eu vou botar o ODP, que é justamente do nosso Impress. Ele também colocou lá a parte de apresentação de slides, né? Infelizmente para vocês. A parte de internet é a internet como um todo. Em relação à internet, tá, nós temos, por exemplo, navegadores. O que eu vi no edital em relação a navegadores, ele colocou para vocês o Internet Explorer e Mozilla Firefox. Colocou esses dois aqui. Não podendo esquecer também da parte de Google Chrome, né? Mesmo ele não colocando, ele poderia colocar para vocês um exemplo, um comando que não existe nem no Internet Explorer nem no Mozilla Firefox. Ou seja, só o Google Chrome teria. Ou seja, é tudo, praticamente tudo. O Windows que eu vi lá no nosso edital, ele colocou Windows 7, menos mal. Pelo menos ele disse, ó, eu quero isso aqui. Então é isso que vocês vão focar, tá certo? A parte de segurança também, né? Porque na segurança nós temos, por exemplo, a parte de senha. Sempre eles colocam as senhas fortes. Senhas fortes. Vocês já sabem que senha forte teria que ter o quê? Letras, maiúsculas e minúsculas, números, símbolos e até espaço em branco, para dificultar. Além dessa parte de senha forte, que é uma bobagemzinha, aí vem firewall, aquela parede de fogo, né? Barreira de fogo, vocês já ouviram falar. Antivírus. Aí vem também a parte de vírus, os tipos de vírus que existem no mercado, tá certo? Os programas e como nos proteger, né? Então, é tudo isso aqui, tá, pessoal? Dá uma olhadinha com carinho, né? Tô dando só uma luz assim, abrindo aqui, justamente para vocês desenrolarem. Aí aqui o que é que eu fiz? Eu peguei 3 questões que foram feitas agora há pouco pela Cesgran Rio, que vai ser a banca, e essas questões foram feitas no concurso da Petrobras do Brasil, agora há pouco. Não sei se vocês chegaram a prestar o concurso ou não, lá da Petrobras, mas foi agora há pouco, essas questõezinhas. Questões assim, né, relativamente leve, suave, tá bom? Só para vocês terem uma noção da coisa, como a Cesgran Rio trabalha. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Por exemplo, ó, vamos lá, né, na nossa fichinha, que eu tenho aí que um funcionário do setor administrativo de uma empresa observa que em seu computador estão instalados 2 programas, Firefox e Internet Explorer. Justamente o que eles pediram, né, no edital, todos dois. Tá? Então, esse funcionário administrativo de uma empresa X, ele sabe que tem esses 2 softwares instalados. Sabendo que Firefox e Internet Explorer, vocês já sabem que eles são chamados de navegadores, né? São os navegadores, também conhecido como browsers. Esse termo em inglês aqui, ó. Os browsers, navegadores.
Aí, turma, tem que atentar para o seguinte, não é só ficar focado no edital Internet Explorer e Mozilla que eu já falei. Vocês têm que saber, por exemplo, que já existiu os navegadores Netscape Navigator, tá? Foi o primeiro navegador do planeta Terra, praticamente. Que também temos, né, posteriormente a ele, Internet Explorer. Aí vem o nosso Mozilla Firefox. Nós também temos o Google Chrome, né, o Google Chrome. Também temos outro tipo de navegador aqui, que é o Safari. Né, mais um aqui, ó, Safari. Tá? E vou botar mais outro, o Opera, sem acento. Sei que em português fica Opera, né? Pronto, esses são os navegadores assim, mais, top plus, né? Tá certo? Então ele está querendo aí uma questãozinha sobre o navegador, os dois em si. Citei todos do mercado, pelo menos vocês vão ter que saber que os demais existem. Tá? E dos dois que ele está citando, vou dar uma dica forte. Esse Firefox, ele é considerado um software livre. Por que software livre? Porque ele possui um código-fonte aberto. O que isso significa dizer, professor? Que esse código-fonte aberto, eu posso reprogramá-lo. É único. Internet Explorer é um programa o quê? Proprietário. Ele é fechado, a gente chama de código-fonte fechado, tá certo? Além disso, ele vem com Windows e o Windows é pago, né? Querendo ou não, a gente paga ele por tabela. Já o Mozilla Firefox, vocês podem ou não podem baixar? Podem baixar gratuitamente e instalar. E por que eu repito, eu chamo de software livre? Porque eu posso reprogramá-lo, tá bom? O Chrome, ele é de propriedade do Google. Ele é fechado, código-fonte fechado. Ele é de graça, é verdade, todo mundo pode baixar gratuitamente, mas eu não posso reprogramar. Então, todo software livre é aquele software que eu posso reprogramar. Não é sinônimo de software grátis. Muita gente pensa que é software grátis, é sinônimo de software livre. E aí perde a questão, né? Tá bom? Então vamos ver o que é que ele quer, né? Sobre esses dois navegadorzinhos aí na questãozinha da informática. Ele diz que ele aciona o suporte técnico para receber instruções sobre o modo de usá-los e recebe a informação de que tais programas são equivalentes a quem? O Internet Explorer ou Mozilla Firefox, né? Então os dois são equivalentes ao WinZip, WinZip-R. Primeiro, não existe um WinZip-R, na verdade. Existe apenas o WinZip e existe outro programa chamado o quê? WinRAR. Dois programas distintos. Ambos, é uma pegadinha já. Ambos são o quê? Programas de compactação, né? Olha lá. Já é uma pegadinha, porque eu repito, ó, não existe o programa WinZip-R. Ou ele é um WinZip, ou ele significa o quê? WinRAR. Sacanagem da turma, né? Sérgio Granil bota uma coisinha simplesinha, mas tem que se ligar. PDF Read, existe PDF Read, seria aquele, o Adobe Read, né? O Adobe PDF, tá certo? Esse aqui serve para fazer o quê? Ler arquivos PDF, né? Na realidade, abrir. Google Chrome, que aqui vocês já sabem a resposta da questão, né? Letra C, porque ele diz que aciona o suporte técnico para receber instruções sobre o modo de usá-los e recebe a informação de que tais programas Internet Explorer e Firefox são equivalentes a quem? Google Chrome, que é justamente um navegador, já que a questão é de navegador. Isso foi agora, finalzinho de 2004, tá certo? Petrobras do Brasil. Questão nova. Oi? 2014, desculpa, eu falei 2004. 2014. Agora finalzinho de 2014, né? Então, ó, Microsoft Java, não, tá? Esse Java, isso daqui seria um plugin para o nosso navegador, né? Esse plugin para o navegador seria o que? É um programinha que eu adiciono no navegador para ele melhorar, tá certo? O Java. Eu acho que vocês já viram, né? Tem um iconezinho de uma xicarazinha, saindo uma fumacinha. Até me perguntaram se era de chá, de café, eu não sei. É uma xicarazinha. É para que determinados sites possam ser carregados, abertos.
Aí eu preciso instalar esse plugin, esse programa adicional que não vem com o Internet Explorer nem no Mozilla Firefox. É feito um outro programinha chamado assim, ó, Adobe Read, o próprio. Quando vocês instalam o Adobe Read, ele também se instala no navegador. Não sei se vocês já perceberam, eu posso abrir arquivo PDF dentro do navegador. Vocês podem botar lá na barra de endereço o caminho do PDF, o nomezinho dele, ponto .pdf, dá um enter que ele abre. Ou quando vocês clicaram no edital aí do concurso do Banco do Brasil, ele abre o edital já dentro do navegador. Porque antigamente ele abria o programa Adobe Read numa janela e outro programa em outra janela. O site ele separava, né? E tem um outro também chamado assim, ó, Adobe Flash Player. Não sei se vocês já instalaram isso aqui, o Flash Player. Porque se não... É para vídeo, é. Se eu não instalar no navegador, não vou assistir nada, né? Pronto, esses são plugins. E Microsoft PowerPoint, todo mundo já sabe que é um programa de apresentação de slides, né? Que ele também colocou no edital. Tá certo? Tem lá no editalzinho de vocês, do Banco do Brasil. Então, questãozinha simplesinha, fácil. E aí eu fiz uma revisão, uma geralzão assim por cima, daquilo que a banca vem pedindo, a nossa SESC Gran Rio, né? Para que esse 2015 vocês detonem aí e consigam alugar o sol. Então eu tenho aqui, ó. A supervisora de compras de uma pequena empresa recebe uma solicitação para a compra de um firewall. Então, turma, firewall. Pergunto a vocês o que seria um firewall. Questão de firewall aqui. E alguém saberia me dizer o firewall? Isso, é como se fosse uma parede de fogo, né? Uma barreira para segurança, né? Então vamos fazer o seguinte, anotem aí por favor, o que seria firewall. Eu posso ditar um conceitozinho pequeno, não tem problema não. Coloquem assim, que é um programa utilitário, firewall, é um programa utilitário, ou dispositivo físico, pode ser um ou outro, tá? Então firewall é um programa utilitário, ou dispositivo físico, entre parênteses, coloquem aí, roteador. Então, firewall é um programa utilitário ou dispositivo físico, entre parênteses, roteador, que filtra as conexões de uma rede. Ou seja, é o firewall, ou seja, ele é tipo um roteador, é aquele programa que a gente instala e que roteia tudo dentro da empresa, naquele computador, tá? Sim, senhora. Conversa no MSN, Tudo isso. Então ele é um programa utilitário ou dispositivo físico, entre parênteses roteador, né? Que filtra as conexões de uma rede, permitindo ou bloqueando o acesso a ela. Que filtra as conexões de uma rede, permitindo ou bloqueando o acesso a elas. Pronto, isso seria um conceito de firewall. Então observem que firewall, pessoal, não é apenas e somente o que? Na forma de software, programa. Porque já vi algumas questões assim, o pessoal vai e derruba. Por que eu digo isso? Ele colocou lá no edital de vocês o Windows 7, né? Isso daqui. Aí no Windows 7, ele tem dentro do painel de controle, nós temos dentro do painel de controle, o firewall do Windows. Ou seja, o próprio Windows já vem com firewall de fábrica. Agora na forma de software. Tem isso aqui dentro do painel de controle. Justamente para gerenciar essa conexão de vocês com a internet. Quem não tem rede de computador em casa, entendeu? Agora, a maioria hoje tem o quê? Conexões de banda larga, né? Então nessas conexões de banda larga, eles colocam o quê? O roteador, o Wi-Fi, wireless na casa de vocês. E ali vocês colocam o quê? Normalmente uma senha, para que o vizinho não acesse, né, a conexão gratuitamente e dizer para você, ó, lá vai o otário, né? Tô navegando nas custas dele ou dela, né? Então o que é que vocês fazem? Botam uma senha. Então o que seria aquilo ali? O roteador, tá, está trabalhando fisicamente e também de forma lógica como um firewall. Então o firewall, ele é software e também é físico. Aí normalmente ele cita o roteador. Então o melhor exemplo que eu dou normalmente nas nossas casas é que vocês têm um roteador e colocam senha no Wi-Fi. Então ali vocês estão ativando o quê? O firewall do roteador. O firewall físico. Não, toda empresa. Não, aí já muda. Arquivamento de conversa, aí já é outra coisa, já é outra história. Aí são programas de rastreamento mesmo. Esse seria o filtro, né?
para impedir, um exemplo, que eu acesse o site do Face no trabalho, para impedir que o funcionário acesse o Twitter ou fique assistindo um filme no YouTube. Né? Qual é a empresa que vai pagar para o funcionário ficar no Facebook o dia todinho? Então, bloqueio os sites. Apesar do que somos brasileiros, desistimos nunca. Não, pode ser através do servidor, né? Porque toda empresa tem uma rede, tem um computador central servidor. Aí lá pelo próprio firewall, tá, do Windows, eu posso até por ele bloquear os sites, determinados computadores. É impressionante. Ele tem uma configuração avançada. Vocês podem bloquear muita coisa mesmo. Bate-papo, e-mail, qualquer coisa. Tá? Então ele quer sobre o firewall. Vamos lá, né? Que eu já respondi a questão para vocês. Olha lá. Ela pediu um firewall, né? Ou ele. Aí ele diz que esse pedido tem como objetivo específico a ou aceleração dos cálculos das planilhas? Nada a ver, né? Letra B. Realização de videoconferência remota? Também não. Realização de agendamento online de reuniões? Também não. Armazenamento de e-mails infinitos? Ou seja, letra E, né? Aumento da segurança da rede. Tá? Então, assim, uma questão para quem conhece o conceito tal, bem bobinha. Que se errar um negócio desse aqui, só Jesus, viu? Vai lá para trás. Já vai marcar. Com certeza. Apesar que a principal função do roteador não é, tá certo, proteger a rede não. É pegar aquela conexão e encaminhar para vários computadores. Por isso que a gente chama de roteamento, que é encaminhamento da conexão para vários tipos de computadores, tá bom? Dispositivos. Para não pensar, não, roteador ou firewall, muita calma nessa hora. O propósito principal dele é pegar aquela conexão que eu tenho uma só de internet e distribuir para smartphone, tablet, televisão e etc. E daí ele já vem com o firewall, né? Pronto, essa terceira e última questão que eu separei para vocês, falando um pouquinho aqui, vamos lá, né? Um funcionário de empresa criou na área de trabalho de seu notebook Windows um arquivo de extensão que TXT. Que arquivo é esse, turma? Alguém saberia me dizer que arquivo TXT? Um arquivo de quê? Texto. Normalmente esse arquivo de texto ele é criado pelo bloco de notas padrão, tá? Esse bloco de notas é um editor de textos que já vem no acessório do Windows, né? Ele vem dentro dos acessórios. Além do bloco de notas, nós também temos o WordPad, né? O WordPad que é outro programinha de texto, tá certo? Então aqui, ó, ele quer em relação ao TXT, do bloquinho de notas. Aí ele diz que um arquivo TXT contendo algumas informações pessoais. Como esse arquivo contém dados sigilosos, ele gostaria de que seu conteúdo não fosse acessado por outras pessoas. Então olha lá, ó. Ele não quer que o conteúdo do arquivo seja acessado por outras pessoas. Então, no caso de furto ou roubo de seu equipamento. Então, o que é que eu vou fazer com esse arquivo de texto normal, mas que tem coisas lá, que se as pessoas souberem é capaz do mundo explodir, né? Se acabar a galáxia. O que devemos fazer? Vamos lá com esse arquivo. Vamos às proposições da questão, né? Diz ele aqui, ó, para evitar o acesso indevido ao conteúdo desse arquivo, é necessário que esse funcionário renomeie o arquivo para o formato PDF. Ou seja, de TXT para PDF, eu iria, né, bloqueá-lo de tal forma que ninguém iria ler o conteúdo, abrir, de forma alguma. Tá certo? PDF, para vocês terem uma noção, turma, um arquivo de extensão PDF, simplesmente ele é isso aqui, ó. Ele é um arquivo de imagem compactado. Isso é um arquivo PDF. Um arquivo de imagem compactado. É como se fosse uma foto. Normalmente ele está associado à fotografia JPG ou JPEG. Vocês já ouviram falar, não é verdade? Câmeras digitais, sites de internet tem um JPG. Então todo arquivo de extensão PDF nada mais é do que um JPG compactado. É engraçado. Uma imagenzinha. Aí ele diz, letra B, utilize criptografia simétrica com senha forte. Seria isso aqui para eu evitar o acesso indevido ao conteúdo desse arquivo? Para ninguém ler? Pois é a resposta da questão. Letra B. Utilizar criptografia simétrica com senha forte. Senha forte, eu já falei para vocês, letras maiúsculas, barra minúsculas,
mais números, mais símbolos e espaços em branco, não é? Tá bom? Então, isso, esse hash é um tipo de criptografia que aí não seria necessário um algoritmo de hash, é uma criptografia muito mais forte, muito mais aprofundada do que uma criptografia dessa daqui, ó. Já que o arquivo é apenas um TXT, se é TXT só contém texto. Não tem, um exemplo, senha de banco, tá certo? Aí um negócio que envolve dinheiro, assim, valores mesmo financeiros. Era, se fosse algo assim financeiro e tal, mas aí ele teria que colocar assim, não, porque ele diz assim, contendo hash. Seria na realidade criptografia, criptografia em hash. Não o conteúdo hash. Não existe o conteúdo hash, existe a criptografia hash. Tá certo? Não, conteúdo hash, adicionar o conteúdo hash, nada a ver. É a criptografia em hash. Tá? Essa daqui é a criptografia, vocês já sabem, já devem saber que criptografia, deixa eu botar aqui, né? A criptografia significa o quê? Ela é simplesmente a codificação dos dados, né? Codificação dos dados. E nós temos, turma, dois tipos de criptografia. Que vocês estão vendo nessa parte de segurança, a Sesgran Rio trabalha. A criptografia que ele chama de simétrica, que ele deu como resposta da questão. E temos uma outra chamada de assimétrica. Essa criptografia simétrica funciona assim, ó. Vou dar uma palhinha aqui para vocês, tá? A criptografia simétrica. Vamos lá, na criptografia simétrica, eu teria o meu micro aqui, que a gente chama de computador cliente, e o computador de vocês do outro lado, ambos conectados à internet, que o computador de vocês também é chamado de cliente. Aí eu poderia, por exemplo, passar esse arquivo para vocês através de e-mail de forma criptografada. Então, utilizando essa criptografia simétrica, ele chama isso daqui de criptografia de chave única. Não precisa de senha não. Apesar que ele disse que queria, além da criptografia, uma senha no arquivo. Aí vai ficar rochedo, né? Bastante fechado. Entendeu? Então a criptografia de chave única seria o quê? Um exemplo. Eu tenho aqui meu arquivo que ele falou, TXT. Aí eu vou simplesmente criptografar. Então esse arquivo aqui, como ele pediu, vai estar com a criptografia simétrica mais a senha. Uma senha forte. Ele quer os dois. Beleza. Quando ele passar para o outro lado, ele vai chegar, claro, criptografado mais a senha. Quem tiver a chavezinha, né? Quem vai poder decriptografar. Porque aqui, ó, eu usei uma chave que a gente chama de chave única. Essa chave única foi para fazer o que, Alexei? Para criptografar. Apenas criptografar. Foi. E aqui do outro lado, a outra pessoa vai ter a mesma chave que eu tenho para decriptografar isso aqui, ó. É assim que funciona. Então eu tenho a chave única para criptografar a informação aqui, colocando até sempre que ele pediu senha. E do outro lado ele vai decriptografar e com certeza vai ter a senha para ter acesso. Tá? Agora, o perigo da criptografia simétrica é o seguinte: eu tenho uma única chave. Essa chave me pertence e pertenceria a vocês. Então, se essa chave caísse em mãos erradas, qualquer outra pessoa pode mexer no arquivo, decriptografar. Então, a única desvantagem da criptografia simétrica é porque eu teria que ter, e vocês também,
tá? Essa troca aqui, eu e vocês, o que? Teríamos que ter confiança mútua, mas uma confiança mesmo de verdade, que esse arquivo não cairia em mãos erradas. Isso é criptografia simétrica, que os bancos não usam. Lojas virtuais, por exemplo, vocês querem fazer agora o cursinho aqui do Banco do Brasil com a gente, no espaço jurídico, né? Pronto, tudo. Aí, por exemplo, vocês querem fazer a matrícula de um cursinho aqui, pelo site. É criptografia assimétrica. Vocês não têm o poder de decriptografar as matrículas do curso, de todos os alunos. Vocês não têm acesso ao sistema em si. Faz a tua matrículazinha, pagou, acabou. Fica guardado nos nossos servidores, entendeu? Aí, normalmente, quando se trabalha com grana, como eu falei para vocês, é a criptografia o quê? Assimétrica. Que isso daqui eles chamam de criptografia. Vou explicar para vocês isso aqui. De duas chaves. A criptografia de duas chaves. Pública e privada. Aí, essa aqui já vai mudar o meu esquema aqui, ó. Então, essa criptografia de chave pública funciona assim. Normalmente, eu tenho que ter nesse outro lado aqui um servidor de um banco. Vou botar assim, tá? Barra loja virtual. Sei lá, americanas.com, qualquer uma dessas aí. Aí o que é que acontece? Já que eles utilizam criptografia simétrica, essa loja ou banco vai ter a chave pública e também a chave privada. Vai ter esses dois aqui, certo? Quando eu quiser acessar, eu, Alexei, a minha conta bancária, eu vou falar do banco. Aí o que é que o banco, sei lá, do Brasil faria por mim? Ele enviaria para minha máquina, esse seria o primeiro passo, tá? O banco enviaria para minha máquina simplesmente o quê? Uma cópia da chave pública. Aí um dia me perguntaram, por que, Alexei, ele vai te mandar a chave pública? Ou seja, o banco mandou para o Alexei a chave pública. Para eu pegar os meus dados, turma, pessoais, meus dados bancários. Essa chave pública vai fazer o que com meus dados? Vai criptografar. Depois que criptografar, vai mandar de volta para o banco. Isso vai ser o segundo passo. Tá? Ele envia a chave que eu recebi vazia, vamos dizer assim. Aí eu coloco os meus dados e essa chave que o banco me mandou vai criptografar os meus dados. Agência, conta e minha senha bancária. Aí quando esses dados voltar criptografado, aí vai vir para cá, ó. Teremos uma comparação da chave pública com essa privada aqui, ó. Com a chave privada. Aí o banco vai receber de volta a chave pública que ele me enviou, certo? Aí o que é que vai acontecer? Aí o banco vai fazer o seguinte, opa, tá chegando uma chave que eu mandei. Aí o que é que ele vai verificar? Primeiro, veio de um computador cadastrado, que não tem que cadastrar o computador, né? Que tem home bank, acho que vocês sabem disso. Veio do computador cadastrado? Veio. A chave realmente me pertence? Fui eu que enviei? Foi. Os dados da pessoa conferem? Conferem. Aí a chave privada vai decriptar a informação para que eu tenha acesso à minha conta bancária. Aí vai aparecer minha página com saldo, extrato, para eu ter acesso à transferência, pagamento, etc. É assim a criptografia assimétrica. Aí vocês observem que nesse esquema que eu fiz, a criptografia assimétrica tem quantas chaves? Duas. Das duas, turma, qual foi a chave que não saiu do lugar? A chave privada. Porque a chave privada pertence a quem? Ao remetente da informação. Eu, como destinatário, peguei a chave pública que ele me mandou, preenchi os meus dados e mandei de volta. Quando manda de volta, a chave privada é a única que vai decriptografar a informação. Entenderam? Então, numa criptografia assimétrica, o que é que vai acontecer? As chaves públicas serão enviadas aos destinatários. E eu terei quantas chaves privadas? Uma só, apenas uma. E somente ela vai o quê? Decriptar a informação. Estão me entendendo? Então eu pergunto para vocês, o poder dessa criptografia
fica na mão de todos nós ou só do remetente da informação? Só o remetente vai poder decriptografar. Estão me entendendo? Já a chave simétrica, o que é que acontece? Eu protejo, vocês desprotegem. Vocês protegem e eu desprotejo. Normalmente eu cito um ditado popular chamado é a casa de mãe Joana, a criptografia simétrica. Eu protejo, tu desprotege, tu protege, eu desprotejo, virou zona. Já a criptografia assimétrica não. Apenas o remetente pode desbloquear. Tá certo? Ele manda várias chaves públicas para uma única privada. Tá certo? Sim. Ele seria algo tipo? Não, né? Não, não. Chega a ser não. Acesso aí no servidor da pessoa. Aquilo ali a gente chama de acesso remoto, né? Conexão de acesso remoto, te envia. Ali é um acesso remoto, a longa distância, que pode ser criptografado ou não. Mas normalmente a criptografia seria uma criptografia simétrica. Bem light. Aham. Sim. E aquele que eu falei para vocês, a criptografia em hash, que normalmente chamamos de algoritmo em hash, é um tipo de criptografia utilizado na assimétrica. Esse algoritmo, na realidade, é o algoritmo de hash. Tá? Que aí não compete ao que ele pediu para proteger o arquivo, entendeu? Aí nessas letrinhas aqui, ó, com certeza vocês não marcariam, letra A, com certeza não. Letra D, ele diz, troque o disco interno do equipamento por um com sistema FAT32 e mova o arquivo da área de trabalho para o diretório TMP, que significa temporário. FAT32, turma, esse sistema de arquivos aqui é como se fosse uma tabelinha que localiza os pedaços dos arquivos dentro do disco. Eu creio que quem já estudou informática sabe que ao salvarmos arquivos dentro do disco rígido, ele salva em pedaços, que a gente chama de gravação fragmentada, fragmentos em pedaços. Por isso que existe um programa chamado desfragmentador de disco. Não sei se alguém já ouviu falar. Desfragmenta o computador porque vai ganhar velocidade, ou seja, vai reordenar os pedaços. Aí esse FAT32, ele serve para justamente localizar esses pedaços dos arquivos. Quando vocês pegam o mousezinho e dão um duplo clique, 1, 2, no arquivo, para ele abrir. Naquele momento, no Windows 7, fica uma bolinha, né? Antigamente era uma ampulheta no Windows 7. Os nossos ancestrais utilizaram uma ampulheta. Hoje é uma bolinha, girando. Aí ele está procurando os fragmentos dos arquivos para abrir. Quanto mais fragmentado, mais lento o computador vai ficar. Mas o objetivo dele é localizar esses pedaços e abrir o arquivo. Aqui eu tenho uma última letra, salvo engano. Deixa eu ver aqui. As duas, né? Ficaram juntas. No caso, na letra C, se tivesse gera um arquivo adicional criptografia em hash, aí seria certo. Não, aqui ele disse, eu vou usar uma criptografia com algoritmo em hash, aí tudo bem. Aí eu poderia, com o algoritmo, né? Uma criptografia utilizando algoritmo em hash, que é uma forma de criptografia, temos várias. Tá bom, turma? Então isso daqui só foi uma palhinha do que a SES Gran Rio vem a solicitar para vocês no Banco do Brasil, tá? Na parte de segurança. Então, boa sorte, né? Bons estudos, que vocês vão precisar estudar um pouquinho de informática. Certinho?